O Dinho mandou uma pergunta para você. De filósofo para apresentadora. Patrícia, o que você considera o melhor e o pior no jornalismo de hoje? Ui. Nossa, que pergunta. Que coisa séria, é coisa de filósofo. Bom, o melhor para mim, e eu sempre vou defender a minha classe e todo o trabalho que a gente faz, e eu não estou falando só pela Tarubá, nem só por Londrina, mas todo o trabalho ultimamente que foi feito, e eu acho que a pandemia deixou isso muito evidente. O melhor é você, no mundo de hoje, em que você está repleto das chamadas fake news, o papel principal hoje do jornalismo muitas vezes tem sido desmentir esse tipo de informação não checada, em que vai sendo propagada de WhatsApp em WhatsApp. Então, não importa a linha editorial que uma ou outra empresa adote, porque isso existe mesmo, né? Nós falamos muito na faculdade de imprensa imparcial, isso não existe, né? Isso é uma utopia, obviamente. E não acho que isso seja o pior do jornalismo, porque em qualquer maneira de você fazer jornalismo, você é humano, você vai ter uma carga ali de uma opinião sua, de uma vivência sua. Eu acho que em qualquer profissão, né, Patrícia? Mas de nós exige-se muito a imparcialidade, explícito, né? Assim, existe a imparcialidade? Não, nós somos humanos e conforme você dá uma informação, você está fazendo uma matéria, aí o que você considera mais importante, o que você considera menos importante até para escrever o seu texto, já é uma parcialidade, mesmo que não seja de uma maneira para o mal, mas isso já é. Então, acho que o melhor é isso, a gente conseguiu desmistificar várias questões em relação à Covid, à vacina e outras questões políticas que entraram no meio desse caminho, então isso para mim foi fantástico, assim, eu ouvi muitas coisas, eu, né, e minha classe, nós somos muito atacados, mas eu acho que a gente conseguiu mostrar, né, enfim, que a informação correta, verdadeira, baseada na ciência, ela prevaleceu. O pior do jornalismo, não sei, né, eu estou vendo assim na minha realidade. Infelizmente, a gente tem explorações, muitas vezes, da notícia como um show. Né? E isso é uma coisa que eu combati muito na época em que eu estive na chefia do jornalismo, né? E nem sempre é fácil, porque existe um apelo também. O público quer isso. O telespectador quer isso. Você está num acidente, você está passando perto do acidente, você desacelera seu carro, você quer parar para olhar. Tem gente que vai filmar ao invés de prestar socorro. Então, isso existe não só no jornalismo. Engraçado que se há um pedido de casamento na rua, a gente não diminui a velocidade. Né? Não, exatamente. E muitas vezes, eu lembro quando eu era a apresentadora desse jornal, né, que eu falei, que eu comentei, o Jornal Tarubá, segunda edição. Aí eu fiz uma série que eu consegui levar 15 temporadas, que se chamava Eu Faço a Diferença na Comunidade. Então, eu pegava cada semana uma pessoa anônima que fazia diferença na comunidade dela, então eu contava a história dessa pessoa. E a pessoa de algumas histórias. A pessoa encerrava olhando para a câmera, falando, eu sou fulano de tal, e eu faço a diferença na minha comunidade. Quando eu apresentei esse projeto, a primeira coisa que falaram para mim, isso daí não vai dar ibope. Porque as pessoas querem ver tragédia. E, infelizmente, as pessoas têm uma fissura, a tragédia seduz o ser humano. Mas eu sei que, né, respondendo aí a segunda parte da pergunta dele, quando a gente tenta transformar isso num show, isso eu também acho lamentável no jornalismo, porque é um fato, não deixa de ser um fato, a gente tem que tratar como um fato, mas a gente não precisa fazer todo aquele show envolvendo tudo isso. Sempre tem N formas de contar a mesma história, né? Exatamente. Eu posso falar, esse vinho tá bom. Uau, esse vinho está bom. Eu falei a mesma coisa, mas a forma de comunicar muda tudo, né? Aliás, eu tenho uma brincadeira que eu sempre faço com as pessoas, que eu estava uma vez num aeroporto e tinha um coreano do meu lado. Coreano, né? Coreano. E o coreano falando com alguém do outro lado que era coreano também. E eu descobri que a palavra hoi tem vários significados dependendo da forma de expressão. Porque ele ficava lá, hoi.
Então, só podia, né? Só podia ser uma expressão. Alguma expressão com diversos sentidos, Cada a depender da entonação. entonação. É tipo, eita. É tipo, eita. Eita! Mas, Patrícia, o que eu acho engraçado é que as pessoas hoje são educadas, elas falam fake news. Né? Na minha época falava fofoca mesmo, sabe? E espalha fofoca, né? Fofoqueiro. Lembra daqueles panfletos apócrifos, né? Na época de véspera de eleição? Opa, Lá era fake news nem em papel, né? Hoje em dia você usa Só a mudou o internet. meio, né? As fake news nasceram na beira de rio, né? Sabia disso, né? O pessoal se juntava para lavar roupa e começava. Até hoje, inclusive, o termo lavar roupa, né? Lavar roupa, vem né? disso, né? E começava a soltar. Você viu o Das que o fulano lavadeiras. fez, né? Aliás, quando uma frase começa assim, né? Você viu, já vem uma bronca atrás, né? A gente... É o tal do telefone sem fio, né? Que você vai aumentando. Quem conta um conto, aumenta um ponto, não é isso? Exatamente. Por isso que, assim, esse que é o grande trunfo do jornalismo. Porque jamais, né, a gente vai falar algo que não é real. Gente, tem Parada mais técnica, pizza? Parada técnica. Hoje tá bom esse trem aqui, hein? Pai! Mais uma Gente, pizza. eu tô comendo até assim, tô deixando a bordinha só pra comer mais. Tipo rodízio. Gente, vocês estão de parabéns. Essa segunda Caramba. pizza, hein? Olha. Teve repeteco. Não. Aqui não sobrou Essa. nada, viu? Não, Se a essa Patrícia terceira- tá deixando, É. não tá sobrando nada. Obrigado. Muito obrigado, meninas. Valeu mesmo. E Uau, olha, hein? Patrícia, já que a gente está falando dessa questão de jornalismo, né, e tal, eu acho que como toda profissão existem bons profissionais e maus profissionais, né? Sim. E aí, evidentemente, com a minoria acaba fazendo uma fama muito grande, né? Espalha assim uma forma, uma imagem, né, negativa da profissão. Todo mundo, por exemplo, fala mal de contador e de advogado, né? Sim. Tudo bem que às vezes é a maioria. A maioria, mas é verdade. Mas o que a gente percebe é que está havendo uma mudança nesse sentido. Está havendo um filtro maior, eu acho, em relação à questão dos profissionais que estão trabalhando. Gente, eu lembro assim de pessoas que trabalharam no jornalismo que você olhava e falava assim, não é possível, essa pessoa não tem credibilidade para falar. O problema maior é quando a pessoa não tem credibilidade. Porque mesmo que ela estiver falando algo que seja muito coerente, ela não tendo credibilidade é uma coisa que leva totalmente a zero o que ela está falando. E eu acredito que você, durante a sua carreira de 25 anos, deve ter cruzado com vários profissionais que tinham esse apelo, né? Não, a gente não quer saber aqui de nome de ninguém, não, porque isso é uma coisa muito desagradável, né? Mas o importante é dizer o seguinte, você acha que isso realmente melhorou ou ainda continua a mesma coisa, só que a gente não está percebendo mais? Dá para perceber, sim. Não, eu acho que a primeira frase que você falou, sempre em qualquer área vão ter os bons profissionais e os maus profissionais. E na minha área existe uma coisa que a gente chama de picareta. Infelizmente, de tempos em tempos, né, existem decisões judiciais que derrubam a obrigatoriedade do nosso diploma. E aí aquelas pessoas que acham bonitinho, às vezes falar na televisão e tal, se auto-intitulam jornalistas. Eu sou muito preconceituosa com isso. Para mim, jornalista é quem fez a faculdade de jornalismo e ponto. Não tem discussão. Parece que tem Existe como uma que fala? briga Uma judicial briga. hoje, né? Acho que está no STF, existem propostas. Às vezes o deputado A coloca a obrigatoriedade, o deputado B, e isso é no intuito mesmo de enfraquecer essa profissão que realmente diziam na minha época da faculdade que era o quarto poder, mas eu acredito que talvez seja o primeiro, né? E depois vem Que todos os baliza outros. os demais, né? Exatamente. Agora, o que eu acho que é bacana nos dias de hoje é porque as pessoas têm o filtro de não se deixar enganar. É a mesma coisa que eu falei muito isso na época da eleição, né, que foi extremamente polêmico esse nosso período eleitoral agora mais recente. Então, a pessoa não... porque tal coisa, uma fake news aqui, outra fake news ali. E eu falava assim, porque a emissora A está comprada pelo candidato X e a emissora B... Gente,
filtra. É só você assistir todos os canais. Você vai ter acesso à mesma informação em várias formas de se contar. Mas, né, tem a internet que dá para você checar. Então, né, se você duvidou, é só você checar. E não, assim, sair acreditando no que te interessa por uma ideologia sua, né? Porque aconteceu muito isso também, né? De todos os lados possíveis. De todos os lados, exatamente. Eu não estou falando nem é de A, nem de B. Aqui a gente só é partidário de vinho. Mas assim, aconteceu tudo. E eu ouvi cada absurdo. Do vinho bom, né? É claro. E teve gente que chegou a fazer aposta comigo. E a pessoa falava assim, não, porque você é comprada por candidato tal. Eu falava, não, é só porque eu sei. Eu leio, eu vou atrás. Eu sei que isso não vai acontecer. Nós aqui somos filhos da PVS, né? Partido Vinho de Segunda. Isso. E o pior é que apostaram comigo um fardo de cerveja. Eu devia ter apostado vinho. Devia ter apostado vinho, que era mais caro, né? Olha só. E já aqui na Confraria Taverna, claro, né? Ah, é verdade. o vinho, né? Oh, com certeza.